Poxa, que demora para... Pronto, agora foi, pessoal. Começamos aqui a gravar a aula. Então, vamos iniciar aí o nosso conteúdo de hoje. Temos aí 6 alunos presentes, momento síncrono. E o conteúdo de hoje vai ser alguns conceitos iniciais, inclusive de propriedades do material. Vamos ver se a gente consegue concluir hoje. Vamos ter uma pausa, tá? Vamos ter 1h30 a 2 horas de aula, depois fazemos uma pausa e depois voltamos para mais 1h30 de aula, tá? Aproximadamente. Já coloquei lá para vocês assistirem, tá? O conteúdo gravado do semestre passado, das aulas do semestre passado, de ações de segurança na estrutura. Lembrando que esse conteúdo eu estou fornecendo para vocês agora, para vocês assistirem, tá? Mas posteriormente eu vou fornecer um material gravado e editado que vai conter basicamente as mesmas informações, porém talvez com mais exemplos e com mais com um roteiro mais definido, né? Não vai ser ao vivo, vamos dizer assim. Estou adiantando já para vocês não ficarem muito perdidos. Eu acho que não vai ficar, mas de qualquer forma eu recomendo vocês assistirem, né? E na volta do recesso eu disponibilizo as aulas gravadas sobre o conteúdo, beleza? Sobre esse conteúdo especificamente. E hoje nós vamos falar sobre a parte inicial, tá, do curso. Hoje vai ser nada de cálculo, então não, vai demorar um pouco até a gente começar a colocar a mão na massa, tá, pessoal? A fazer as contas. Só daqui na próxima aula, acho que a gente ainda não começa a fazer conta, só na seguinte, tá? Mas essa parte é tão importante, ou mais importante até do que o cálculo em si, tá? Na minha opinião, né, o cálculo vocês vão ver que são contas qualquer ensino médio faz, né? Mas para entender como chegar nessa conta, né, final, é fundamental tanto os conceitos anteriores das disciplinas de teoria das estruturas e mecânica dos sólidos, assim como essa parte inicial que já foi vista lá, muito disso já foi visto em materiais de construção 1 e 2, né? Acredito que boa parte dessa turma inclusive pagou comigo, então não tem nem para onde correr, para dizer que não foi visto. E aqui a gente vai fazer apenas uma revisão, né? Então, ou seja, a gente vai tentar resumir aqui quase o curso todo de materiais de construção em uma aula, né? Então, vocês já sabem que vai ser bem mais resumido, beleza? Bom, então vamos para frente. Então, conceito fundamental, nosso disciplina concreto armado. Então, os dois materiais que a gente vai estar trabalhando aqui, concreto e aço, né? É fato que a gente pode utilizar armadura de outros materiais, né? Como, por exemplo, fibra de carbono, mas isso aqui não está em jogo, ainda não está difundido no mercado, ainda não tem norma específica para isso. A gente está trabalhando aqui com concreto armado, com armadura em aço, ok? E é isso. Sobre o concreto, só revisando, conceito básico, acredito que vocês já estão cansados de saber isso, espero que assim seja. O concreto só vai ser concreto se tiver o aglomerante, né, que usualmente é o cimento Portland, que a gente utiliza, né, com a água, que vai ser o meio, né, em que ele vai reagir, que esse aglomerante vai reagir. Então, o aglomerante vai reagir com a água, lembrando que ele não vai secar, certo? O concreto não seca. A água justamente serve para hidratar as partículas de cimento, certo? Essas partículas hidratadas formam novos compostos sólidos, certo? E expansíveis, ou seja, eles se expandem e por isso formam um imbricamento e aí sim cola os agregados, né, que são o restante da composição do concreto, né? E esses agregados a gente sabe se dividem em agregado miúdo e agregado graúdo, né? O agregado miúdo geralmente um material arenoso, né? Temos que evitar finos, ou seja, quanto menos finos a gente tiver na areia, melhor, né?
E agregado graúdo geralmente são pedras britadas, né? E aí vai depender da região. Aqui na região de Alagoas, o mais comum ainda é a pedra, os agregados graníticos, tá? Isso é importante, vocês vão ver que influencia no cálculo, né, de algumas propriedades do concreto ainda hoje, se der tudo certo, a origem dessa rocha, né, do agregado graúdo. Então eu podia falar a aula toda só sobre os materiais aqui, como foi falado lá, como tomou várias aulas, na verdade, para falar sobre esses materiais lá no conteúdo de materiais de construção 1. Né? Então a gente falava uma aula, 2 aulas só sobre cimento, 3 aulas só sobre cimento, falamos 3 aulas só sobre agregados, falamos uma aula só sobre água, ou seja, até a água, pessoal, é normatizada, a água para uso de concreto. Tá? E nós falamos lá. E do mais, eu só queria falar mais aqui um pouco sobre essa questão, porque a gente já foi visto bem aprofundadamente lá atrás. É o seguinte: a gente sabe que esse é o composição básica de um concreto, né? Composição básica de um concreto. O tipo de cimento influencia, a granulometria da areia influencia, a granulometria e o tipo da rocha de origem do agregado graúdo influencia, a composição da água influencia, apesar de que bem menos, a gente só tem que evitar que esteja poluída a água e o resto se resolve. Tá? Porém, a gente sabe que hoje o concreto atual, né, não dá para ser feito só com esses componentes. Se torna um concreto muito caro, certo? E muito ineficiente. Beleza? Então, hoje se vai fazer um concreto, é óbvio que se for pouco concreto, faz desse jeito mesmo, não tem problema, né? Mas, se você vai rodar concreto em uma obra, por exemplo, é necessário dar uma estudada na utilização de aditivos e adições, né? Para até viabilizar as propriedades mecânicas que a gente almeja, né? Para esse concreto. Porque, por exemplo, o concreto rodado em obra, para atingir 35 MPa sem aditivo, não atinge. Tá? E eu tenho vários projetos aqui, por exemplo, que é 35 MPa, próximo à praia, região costeira. Sempre o recomendado é utilizar um concreto com FCK um pouquinho maior, e vocês vão entender isso nas próximas aulas. Tá? Que a gente já falou bem dessa parte de durabilidade também lá em materiais, mas aqui a gente também vai dar uma aprofundada mais, tá bom? E dentre esses aditivos, né, destacam-se alguns, que seriam concretos redutores de água ou plastificantes, ou seja, eles tornam o concreto no estado fresco mais trabalhável, ou seja, mais fluido, sem necessidade de adicionar mais água. E o mecanismo disso eu já expliquei lá em Materiais 2, então não vou estar tratando aqui. Materiais 1, perdão. O porquê isso acontece é química, tá? Química pura. Temos os aditivos retardadores ou aceleradores de pega. E aí, conceito de pega também, espera-se que você já se lembre, ou seja, é quando o concreto perde a trabalhabilidade, ou seja, no momento em que não se consegue mais moldar aquele concreto, né, trabalhar com aquele concreto, ele endurece a certo ponto e não dá para se trabalhar com ele, moldá-lo mais. Então, esse momento é o momento de pega do concreto. Então, você pode, por algum motivo, necessitar de uma aceleração ou de um retardo de pega, né? E esses são os mais famosos, tá? Mas tem outros também. Tem aditivos que vão ser impermeabilizantes, tá? Vão ser utilizados para impermeabilizar depois do concreto endurecido. Tem vários outros. Tá? Mas esses são os mais utilizados, mais famosos.
E temos as adições também, que são adições minerais, que dentro do próprio cimento, hoje em dia, já vem uma boa parte de adições. Lembrando que o cimento Portland de origem era só o clinker, né? O clinker mais gesso, porque o clinker só, ele endurece muito rápido, não dá nem para trabalhar com concreto, né? Então, da origem, o cimento era só clinker e um pouquinho de gesso, 1%, 2% de gesso, só para retardar um pouco essa pega, né? Aumentar um pouco a trabalhabilidade, o tempo de trabalhabilidade. Esse cimento ainda hoje é normatizado, ele se chama CP1, tá? Porém, você não encontra esse tipo de cimento mais no mercado, né? Brasileiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum ainda você encontrar esse tipo de cimento. É outro nome, tá? Não é CP1, porque CP1 é a nomenclatura aqui brasileira. Porém, é muito comum, porque lá nos Estados Unidos pegou-se o costume de fazer as adições minerais só na obra. Ou seja, você pega cimento que é praticamente clinker puro e você, na hora de rodar o concreto, aí sim você faz as adições que deseja. Tá bom? Só que aqui no Brasil não tem mais esse costume. Então, não tem esse costume. Tá? Convencionou-se a no próprio cimento vir com adições. E aí a gente tem a criação, então, dos outros tipos de cimento. CP2, CP3, CP4, né? E CP5. Vale ressaltar que o CP5 é praticamente só clinker também, tá? A diferença é que o clinker tem algumas composições a mais que aceleram a pega, né? Aceleram o endurecimento, o ganho de resistência. Não é nem a pega, é o ganho de resistência. Bom, essas adições, né, que compõem os nossos cimentos mais famosos são a escória de alto forno, né, que estará presente em alguns tipos de CP2, que seria o CP2E, né, e o CP3. O que vai mudar entre o CP2E e o CP3 é só a quantidade de escória, né? Vale ressaltar que, por vezes, a quantidade de escória de alto forno pode chegar quase a quantidade igual à de clinker, né? A de cimento puro. Tá? Ou seja, você pode ter aí 40% de escória, né, de alto forno, 50% de escória de alto forno. Eu não me lembro agora o percentual, mas tem uma faixa. Tem uma faixa aí. Mesma coisa acontece com adições pozzolânicas, né? E aí as adições pozzolânicas são mais abrangentes, tem diversas origens, né? A original foi de cinzas de vulcão, tá? Mas hoje você faz material pozzolânico com diversos outros materiais, principalmente resíduos, né? Resíduos de outros materiais. E também, aí a gente tem o CP2E, né? E temos o CP4, tá? Quando você tem a adição de pozzolana. A diferença também é a quantidade. Para o CP2Z, você tem uma quantidade menor de pozzolana do que o CP4. Tá? E nós temos também a opção de adicionar materiais inertes, apenas para funcionar como finos de preenchimento entre os agregados miúdos e entre até as partículas de cimento. Ou seja, são partículas menores do que as partículas de cimento e, portanto, vão preencher melhor os vazios, porém, gerando menos trabalhabilidade enquanto concreto fresco. Ou seja, o concreto vai ser mais grosso, vamos dizer assim, vai se movimentar de forma uma forma pior, né? Essas adições inertes geralmente é pó de brita. No processo de britagem, você tem o pó da brita que sai e geralmente isso é utilizado nos cimentos, tá? E a gente chama isso de filler, né? Então por isso que a gente também tem o cimento CP2F, né? Que é com filler, que são esses pós pequenos com granulometria menor do que o cimento para preencher os vazios de forma mais eficiente. Esses são as adições que já vêm no nosso cimento e que você pode adicionar mais
quando for fazer a dosagem de sua obra. Nada impede de você adicionar mais, ok? Agora, nós temos outras adições, né, que podem ser adicionadas após, né, como o exemplo da sílica ativa, né, muito utilizado para concretos bem trabalhados, né, que necessitam ser bem trabalhados. E tem diversas outras adições aí, né, que não vem ao caso nosso aqui. Fato é que o concreto é um material que demanda uma especialidade da engenharia para se trabalhar, e essa especialidade hoje se chama tecnologia do concreto, tá? Tem um mundo de coisas a ser estudada dentro do concreto, já estudada e que ainda deve ser estudada dentro do concreto, do material concreto, tá? E isso não vem muito ao caso aqui no nosso curso. Então, nosso curso não é um curso de tecnologia do concreto, tá? Um curso que foi muito mais próximo lá seria o curso lá de materiais de construção 1. Né? A disciplina de materiais de construção 1 seria muito mais próximo dessa parte de tecnologia de concreto. Aqui, né, o nosso objetivo do curso é dimensionamento de estruturas de concreto. Então, basicamente, o que eu faço é solicitar algumas propriedades. Olha, eu quero um concreto com essa propriedade e você se vire para fazer um concreto que atenda essas propriedades. Agora, óbvio, é necessário conhecer o básico da tecnologia do concreto, como vocês veem aqui na graduação, porque o mínimo você tem que conhecer para poder até propor quais propriedades você deseja. Né? Não adianta você propor, pedir, solicitar um parâmetro X que não tem como atingir na região. Né? A gente vai até comentar posteriormente sobre alguns. Então, você vai executar uma obra para a cidade X, né? Para um tipo de construção Y. Pô, não tem como os caras atingirem essa resistência. Você vai estar dimensionando um negócio furado, certo? Ou resistência ou qualquer outra propriedade que eu digo. Tá? Então, nosso objetivo aqui no curso de graduação de engenharia civil é saber o básico, que acredito que hoje você já esteja preparado para isso, já viram as disciplinas, né? É referente a isso. E agora nós vamos aplicar e entender quais são essas propriedades, tá? Que são importantes para o dimensionamento, né? Como chegar nessas propriedades, foi visto lá parcialmente em materiais de construção. Se vocês quiserem se especializar nessa área, vocês vão fazer uma especialização em tecnologia do concreto, né? Um mestrado nessa área de materiais, de construção civil, alguma coisa do tipo, tá? Aqui, o básico que foi passado lá em materiais e o que a gente viu agora é o suficiente, tá? Qualquer coisa que eu esqueci de falar aqui, a gente vai falando mais à frente, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Beleza. E aí, o concreto, né? A gente já sabe que tem duas fases, né? A fase fresca, na qual o objetivo é que ele seja trabalhável o suficiente para a gente conseguir moldá-lo adequadamente, né? No formato que a gente deseja. E a gente tem o estado endurecido. Aqui no curso, nós só vamos falar de propriedade no estado fresco agora, tá? Nesses próximos 10, 15 minutos. Depois, o resto tudo será o que a gente vai depender para dimensionamento, são apenas propriedades do concreto endurecido, certo? Essa fase de transição, quem vai se virar vai ser o gestor da obra junto com o tecnologista do concreto, certo? Tecnólogo do concreto. Então, tudo que a gente deseja do concreto no estado fresco é que ele esteja com uma trabalhabilidade adequada, e quando eu falo isso, trabalhabilidade, o que é? É uma fluidez necessária ou consistência adequada, tá? Para que a gente consiga
transportar, lançar o concreto no local, né? E conformá-lo, moldá-lo, né? Com ou sem a utilização de vibradores adequadamente. Tá? Então, um concreto que a gente chama muito grosso, tá? Isso não é um termo técnico, seria um termo mais prático, vamos dizer assim. Você não vai conseguir com que ele penetre em todas ocupe todo o espaço que está lá em volta, que está envolvido pela forma de madeira, geralmente, né, ou forma de aço, que seja. Um material muito grosso, ele não vai conseguir fluir adequadamente entre as armaduras, por exemplo, do concreto, né? Alguns elementos estruturais têm mais armadura, outros menos, né? E aí, quanto mais armadura, mais fluido ou mais trabalhável o concreto precisa ser para penetrar todos os vazios, né? E o concreto, a gente classifica o concreto como material até por o quão consistente é ele na fase seca. Ele é na fase seca. Então, exemplos de dois extremos. Nós temos o concreto farofa, que a gente chama assim, concreto farofa, que é aquele concreto que nem parece uma pasta. Ele parece efetivamente uma farofa. Você não vibra ele, você compacta, certo? Muito utilizado em barragens, por exemplo, ou em elementos de piso, tá? De galpões, por exemplo, pisos industriais. Tá? Então você tem pouquíssima água ali e pouquíssima trabalhabilidade. Tá? Pouquíssima trabalhabilidade. E no outro extremo, a gente tem o concreto autoadensável, né? Que é um concreto que ele é tão fluido que ele não necessita de assistência para se conformar, para entrar nos espaços, ocupar todos os espaços das formas. Tá? Agora, nem tudo. Aí vocês podem estar pensando, então, quanto mais fluido para uma edificação, que tem forma, melhor. Não, a gente tem limite. Né? A gente tem limite porque outro fator que a gente deseja para o concreto é que ele seja o mais homogêneo possível. Ou seja, o que é que eu falo, né? O que é que eu estou querendo dizer quando eu falo de homogeneidade? Eu quero que os agregados graúdos estejam espalhados na massa de concreto de modo uniforme, né? Eu não quero, por exemplo, que haja uma segregação dos agregados graúdos, beleza? E quando o concreto é muito fresco, quando o concreto é muito fluido, certo? Ele não tem consistência suficiente para manter o agregado graúdo numa posição superior, né? Imaginando que o elemento vai estar submetido à gravidade, né? Aquele concreto fresco. Ou seja, quando a gente lança o concreto, a brita muito pesada, a pasta de cimento, né? O argamassa, não consegue segurar o agregado cai para o fundo da forma. E aí você tem aquele acúmulo de agregado graúdo no pé do elemento estrutural, ou no fundo do elemento estrutural, né? E a parte de cima fica sem agregado graúdo, né? Fica com muita pasta, com muita argamassa. Isso não é adequado, porque aí dentro do elemento estrutural você vai ter comportamento diferente no fundo e no topo. E no fundo você pode até ter problemas de bicheira, né? Ou seja, não ocupar todos os vazios, porque o agregado graúdo não vai conseguir ocupar todos os vazios. Tá? Então, nesse sentido, o concreto precisa ser fluido o suficiente para ocupar todos os vazios, porém precisa ser consistente o suficiente, né? Ser grosso o suficiente para não segregar, para os agregados graúdos não segregarem. Compreendido aí, pessoal? O desafio do concreto fresco. Além disso, o concreto fresco precisa ter tempo para trabalhar, né? Precisa ter o tempo suficiente para trabalhar.
bom? Então, a pega não pode se dar de modo muito rápido e também não pode se dar de modo muito lento, porque senão você não consegue avançar com a obra, né? Avançar com a obra. Então, tem que ser tudo um balanço, tem que ser feito um estudo bem feito, que não é feito, hoje não é realizado esse estudo, tá? Na maioria das obras. É caro você ter um tecnólogo, né? Então, nem toda obra vai comportar um profissional a mais que você irá pagar. Né? Caro, quando eu falo, pessoal, não é que é caro, é que não comporta no orçamento da obra. Né? Hoje não tem espaço no orçamento da obra para a contratação de um profissional como esse. Né? Os aditivos vão ser fundamentais para você controlar isso. Tá? Assim como a quantidade de água. Tá? O problema é que a quantidade de água, se você botar mais água, o concreto fica mais fluido. Se você colocar menos água, ele fica mais consistente. O problema é que a água vai interferir também nas propriedades posteriores, né? Principalmente na resistência. Então, quanto mais água você colocar, menos resistente o seu concreto vai ser. Tá? Isso mantendo todos os outros elementos constantes. Né? Então, é muito comum, eu já falei isso para vocês, materiais, mas nem todo mundo pagou materiais comigo, né? Então, vamos ser justos aqui. É muito comum em obra, o cara pergunta qual é o traço de concreto. Aí, quando ele pergunta o traço do concreto, ele quer saber quantidade de cimento, areia e brita. Certo? Só que o mais importante, ele chuta na hora. Ele usa o que ele quer, que é a quantidade de água. Então, tem vários vídeos no YouTube. Traço para concreto de 25 MPa, traço para concreto de 30 MPa. Tem lá 1 para 2 para 3, 1 para 2,5 para 2,5, 1 para 3 para 3. E a quantidade de água, que é o mais importante para a resistência, né, que é a relação água-cimento, não tem. Então, o que o cara está falando ali está fundamentalmente errado. Né? Não tem como você garantir um traço sem você dar a quantidade de água em relação à quantidade de cimento, em termos de resistência. Né? Só que o que acontece? Indiretamente, por experiência da região dele, né? Essa quantidade de agregado, presta atenção, essa quantidade de agregado que ele está propondo vai requerer uma quantidade X de água para torná-lo trabalhável o suficiente. Então, não sei se vocês entenderam. Então, veja, é como se o processo fosse invertido. Ao invés de você partir da relação água-cimento para a quantidade de agregado, eles meio que forçam a quantidade de agregados para que a quantidade de água não seja tão grande, vamos dizer assim. Certo? Porque quanto mais agregado você colocar, mais água você vai ter que colocar para torná-lo concreto mais trabalhável. E aí o que acontece? Só que tem muitas incertezas nisso daí. Como, por exemplo, se a granulometria do agregado miúdo variar, e vai variar de região para região, principalmente no Brasil, que é um país gigantesco, o comportamento dela em relação à água muda. Ou seja, tem areia que você precisa de mais água para torná-la tão quanto trabalhável quanto a outra. Certo? A mesma coisa do agregado graúdo. Tem agregado graúdo que absorve muita água. Certo? E outros agregados graúdos que não absorvem quase nada de água na hora que você molha eles. Né? E, portanto, quando o agregado graúdo absorve a água, aquela água que está dentro do agregado graúdo não vai trabalhar na pasta. Né? Não vai trabalhar na pasta. E, portanto, não vai dar trabalhabilidade adequada. Então, nesse traço de 1 para 3 para 3 que o cara do YouTube botou lá, né? Em uma região o cara vai botar X litros d'água, na outra região o cara vai botar Y litros d'água. E a resistência vai ser diferente. Então, não tem como você garantir efetivamente a resistência se você não propõe a relação água-cimento. Tá? Então, o mais importante, o começo de tudo, para você garantir resistência e propriedades do concreto endurecido, que a gente vai ver mais à frente, é a relação água-cimento. A primeira coisa que você tem que garantir. Não pode colocar mais água em proporção àquela quantidade de cimento que foi proposto, tá? Que foi dimensionado. Foi dimensionado para aquele traço. O que você vai ter que fazer é trabalhar com os aditivos, né? Ou com os aditivos, perdão, com os agregados. Então, você vai rodar um traço com aquela relação de água-cimento fixa. Né? Se o traço ficar muito grosso, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir a quantidade de agregados naquela proporção. Tá? Agora, não é só isso, pessoal. Tem um mundo, é isso que eu falo. Tecnologia de concreto tem um mundo. E vocês que queiram gerenciar a obra, para mim, particularmente, é meio inútil esse conhecimento, porque eu não toco obra, não
Eu peço a resistência e as propriedades de concreto endurecido e o cara se vira para entregar. Certo? Mas para quem for gerenciar em obra é importante, porque, primeiro, nem sempre você vai ter um tecnólogo acessível e pelo menos você vai ter que entender como funciona o concreto para saber trabalhar. Certo? E quando você tiver um tecnólogo disponível, você tem que ter conhecimento suficiente para discutir com ele, senão você vai engolir tudo que o cara falar. Certo? E nem sempre vai ser o melhor para você. Às vezes é o melhor para ele. Certo? Então, a mesma coisa serve para projeto também. Então, se você vou gerenciar a obra, não preciso dimensionar nada. Vá nessa. Né? Como é que você vai contratar um serviço se você não sabe nem o básico para avaliar o serviço, se está bom ou se está ruim? Como é que você vai saber se uma estrutura está cara, está barata, se você não sabe nem as variáveis que influenciam naquilo? Né? A sua experiência, pela experiência que eu fiz outra obra, e a outra obra foi exatamente igual, foi a mesma obra, tinha os mesmos vãos, né? Tinha a mesma quantidade de balanço, né? Tinha o mesmo pé direito. Então, a obra muda. Era o mesmo tipo de estrutura, a obra muda, os consumos mudam, a depender da obra. Certo? E vocês precisam saber as variáveis que influenciam e até o mínimo para poder checar alguma coisa, quando for possível. Né? Eu estou falando agora diretamente para quem quer tocar obra, né? Gerente de obra. E é isso, pessoal. Por exemplo, a quantidade de argamassa em relação ao agregado graúdo vai mudar tudo aí no seu concreto também. Tá? Não é só a quantidade de água e a quantidade de agregado. Por exemplo, você vai utilizar 5 partes de agregados. Então, vai ser 3 partes de agregado miúdo e 2 de graúdo? Ou vai ser 2 de miúdo e 3 de graúdo? Ou vai ser 2,5 e 2,5? Então, veja, isso vai depender da quantidade de argamassa em relação ao agregado graúdo que você quer. Né? E você tem que ter um teor de argamassa adequado para envolver todo esse agregado graúdo, né? E fazer com que o concreto fique, por um lado, acabável, vamos dizer assim, porque quando você tem mais argamassa, o concreto você consegue deixar o concreto mais lisinho, né? Consegue envolver mais o agregado graúdo. Por outro lado, quando você coloca muita argamassa, tá? Você tem um concreto mais flexível, né? Quando endurecido. Então, a sua estrutura vai se deformar mais, tá? Para o concreto com mais argamassa. Ou seja, pessoal, concreto, tecnologia de concreto é um xadrez. Toda vez que você move uma peça, tá? Influencia nas demais. Tá? Influencia nas demais. Então, não é simples, não é coisa de outro mundo. Mas é importante você saber o que influencia em cada ponto, que a gente discutiu bastante lá em materiais, né? Talvez vocês não tivessem a maturidade ainda para absorver aquele conhecimento, né? Porque ainda estavam no começo do curso, quarto período, né? O terceiro é quarto período, não me lembro agora. Mas vocês vão ter que sempre estar evoluindo também nesse lado se vocês forem executar estruturas de concreto. Beleza? Para poder, o mínimo, discutir. Ou seja, eu não sou especialista em tecnologia de concreto, mas garanto que sei o suficiente para discutir que eu falo, conversar, né? Propor soluções, saber onde pode dar problema, onde não pode, com qualquer profissional aí. Beleza? Sim, e acabei falando e esqueci de responder. Isso é controlado por aditivo? Sim. Então, se você tem essa limitação, se você aumenta a quantidade de água, diminui a resistência lá do concreto endurecido, então, se houvesse, né, um sonho, que já foi um sonho um dia, né, hoje já é realidade, um material que você coloque, né, nessa mistura que lhe dê trabalhabilidade e não perca a resistência lá no estado endurecido, esse seria o sonho, né? E já é realidade. Então, nós temos aditivos hoje super plastificantes, né? Plastificantes ou super plastificantes, que garantem uma fluidez maior do concreto no estado fresco,
sem prejuízos às propriedades do concreto endurecido, né? Isso é pura química, ele meio que o aditivo, os elementos compostos do aditivo, eles envolvem cada partículazinha de cimento, de forma que as partículas de cimento não consigam se imbricar, tá, entre si, ainda no estado endurecido. Então, meio que ele repele uma partícula de cimento em relação à outra, elas ficam mais dispersas e por isso fica mais fluido o concreto, tá? Não tem aquele imbricamento, porque o que gera essa consistência do cimento estado fresco é esse imbricamento entre as partículas, tá? Bom, vamos seguir aqui. Agora sim, entrando no concreto de propriedade, nas propriedades endurecidas do concreto. Perdão. Concreto endurecido. A primeira delas é a massa específica, né? É o peso específico, no caso. A norma chama de massa específica, mas por definição é peso específico, né? Então, nós não sabemos, quando nós vamos fazer um projeto, pessoal, nós não sabemos quais são as propriedades do concreto final, né? O que nós fazemos é solicitar as propriedades, tá? Então, o concreto, a depender da sua composição, pode variar a densidade. Para concretos normais, esse peso específico varia entre 2 toneladas e 2,8 toneladas por metro cúbico, tá? E, normativamente, para projetos, o que a gente convenciona, né, e inclusive a norma sugere, a utilização da média desses valores, né? Então, para concreto simples, a gente adota 2,4 toneladas por metro cúbico para o peso específico, portanto, esse valor será utilizado apenas para o cálculo do peso próprio, né, da estrutura, né? E como tem adição de aço no volume de concreto, né, se for o caso de concreto armado efetivamente, a norma sugere adicionar 100 quilos por metro cúbico, né? Que é como se você estivesse adicionando uma taxa de 100 quilos de aço por metro cúbico, né? Nem sempre é isso, às vezes é menos, às vezes é mais, tá? Mas é meio que uma média que a norma sugere, beleza? Então, para concreto armado, o peso específico que a gente utiliza para o cálculo do peso próprio é 2,5 toneladas por metro cúbico. Ah, mas eu vou trabalhar com concreto leve, que é outro tipo específico de concreto. Aí você pode usar uma massa específica menor, né? Um peso específico menor. Tá? Ah, eu vou trabalhar com concreto especial, pesado, que é para usina nuclear, tá? Aí para ser aprovado a nova usina nuclear aqui no Brasil, né? Então, vai ter que usar um peso específico maior. Às vezes tem o concreto também. Já trabalhei, por exemplo, teve caso de o cara solicitar um concreto pesado para a sala de negócio do laboratório. Esqueci agora não é raio-x, tem um ensaio aí, alguma coisa aí. Que é bem pesado, a radiação é bem grande durante o ensaio, o exame, né? Exame médico. E aí as paredes têm que ser estruturais e suficientes para impedir que a radiação vaze da sala, né? E aí, nesse caso, o ideal é a utilização de concreto mais pesado, tá? Às vezes até com adição de agregado graúdo metálico, tá? Umas bolotas de... Não sei se é chumbo, não sei. Essa parte não foi minha, não. Eu fiz a parte estrutural e teve um tecnólogo do concreto que definiu o traço do concreto. Tá? Bom, então, em termos de peso específico, a única utilidade dele para a gente vai ser o cálculo do peso próprio. Tá? Só isso. Nós vamos adotar aqui no curso, e é o que eu adoto no dia a dia mesmo, o peso para concretos normais de 2,5 toneladas por
metro cúbico. E aí nós vemos aqui a primeira propriedade do concreto endurecido e talvez a mais importante aqui para a gente, diria mais importante para a gente em todo o curso. Tá? Que é a resistência à compressão do concreto. Tá? A gente vai ver ainda nesse curso, tá? Que a principal função do concreto, né, dentro do concreto armado, é resistir aos esforços de compressão, tá? As tensões de compressão. É a principal função, não é a única, é a principal função, tá? Em termos de resistência mecânica. E nesse sentido, a propriedade do concreto, a compressão, se torna a principal também, já que a gente vai considerar o concreto principalmente resistindo a esse tipo de esforço. Beleza? Como é que a gente acha essa resistência? Né? Eu acho que vocês já viram lá, todos acho que tiveram acesso ao laboratório, pelo menos um rompimento, não sei. A gente faz um corpo de prova com o concreto que a gente dosou, certo? Espera um número de dias que a gente vai escolher, sim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 50 dias, 60 dias, quantidade de dias que a gente quiser, e a gente vai levar a prensa, né, a uma prensa hidráulica. A gente tem que tomar cuidado para uniformizar a superfície, né, para deixar ela bem plana, beleza? Desse corpo de prova. E a gente vai aplicar uma carga, né, de compressão de cima para baixo nesse corpo de prova, beleza? Vai chegar um momento que esse corpo de prova virá a romper e não vai absorver mais acréscimo de carga. Nesse momento, né, nessa carga última, que a gente chama, nessa carga do momento da ruptura, a gente diz que é a resistência do concreto à compressão naquele determinado dia. Né? Agora, veja, a resistência do concreto não é medida em carga, não é medida em força. Assim como todos os outros materiais, a gente vai trabalhar, e vocês já aprenderam a trabalhar com esses materiais, exato, no caso, em PA é uma das unidades, né? Mas não é pressão, é tensão, né? Tensão, tá? O termo correto é tensão. Então, porque a diferença é que pressão é aplicado externamente, né? Tensão é o que ocorre internamente ao sólido, tá bom? Então, mas a unidade é a mesma coisa, né? A ordem de grandeza é a mesma coisa. A questão é que pressão é algo que você pressiona de fora, né? E tensão é como se comporta o sólido, né? Para transmitir justamente essa carga externa, né? Pode ser pressão, pode ser uma carga pontual, uma carga linear, o que seja. E para obter a tensão de um elemento simplesmente comprimido assim, né? O que a gente faz é dividir a carga que a gente está sendo aplicado. Então, espera-se que essa carga seja o mais centrada possível, né? O mais concêntrico possível, pela área da seção transversal desse elemento estrutural, desse corpo de prova. Né? Então, esse é um elemento que vai estar submetido a uma compressão uniaxial, né? A só compressão, a gente espera que isso aqui esteja só compressão. Óbvio que tem alguma excentricidadezinha, algum erro, né? De ensaio aqui, sempre vai haver. É impossível ser exatamente concêntrico. O próprio corpo de prova não vai ser exatamente cilíndrico, né? Mas a gente se aproxima muito aqui da situação de compressão uniaxial. Tá? Então, a gente vai ter uma carga normal que a gente está aplicando nesse corpo de prova. A gente vai dividir pela seção transversal, pela área da seção transversal desse corpo de prova, e a gente tem, então, a tensão de ruptura, a compressão desse material. Tá? E aí, e por que a gente trabalha com tensão e não em termos de carga? Porque, veja, em termos de carga,
Se eu romper um corpo de prova de 10 centímetros de diâmetro ou um corpo de prova de 15 centímetros de diâmetro, a carga que eu vou estar aplicando até romper é diferente, apesar de ser o mesmo material. Vamos supor que a gente consiga o mesmo material, molde 2 corpos de prova, a carga necessária para romper o de 10 centímetros de diâmetro é diferente de romper o de 15 centímetros de diâmetro. Por quê? Porque o de 15 centímetros de diâmetro tem mais área, eu vou precisar de mais carga para rompê-la, né? Já em termos de tensão, a tensão deve ser exatamente a mesma. Se o material for perfeito, a gente conseguir executar os 2 materiais perfeitamente iguais, né? Os 2 corpos de prova perfeitamente igual. O que não consegue, vale destacar, tá? Mas supondo que a gente conseguisse, na hipótese que a gente conseguisse, o resultado em termos de tensões teria que ser exatamente igual. Porque a gente está justamente ponderando já pela área, pela dimensão do elemento estrutural. Então, portanto, tudo que a gente for tratar de resistência aqui no curso, né, a gente vai estar trabalhando com tensões, deformações e não forças de deslocamento, tá? Sempre tensões e deformações, beleza? Porque a gente elimina a parcela geométrica do elemento estrutural, tá? A gente não precisa se preocupar com qual geometria é aquele determinado elemento estrutural e a gente fica apenas com a parcela em si resistente do material em si. Tá? Compreende, pessoal? Bom. Só que, então a gente vai ter a tensão resistente à compressão do concreto em um determinado dia, tá? E esse dia aqui vai ser substituído, né, por esse J. Na verdade, o J será substituído pelo dia que você romper. Então, se você rompeu com 7 dias, você vai ter a resistência, que é esse Fzinho minúsculo, tá? Tudo que for minúsculo vai ser resistência, que é Fzinho minúsculo, resistência. C, que é de compressão, tá? E J é a quantidade de dias. Portanto, se foi os 7 dias que você rompeu, vai ser o FC7. Se for aos 15 dias que você rompeu, vai ser o FC15. E assim por diante, tá? E óbvio que a gente sabe que o concreto, durante o processo de endurecimento e ganho de resistência, leva tempo, né? Leva tempo. Quanto tempo, pessoal, que leva o ganho de resistência do concreto? Não. Foi já uma pegadinha minha, tá? É melhor pegadinha agora do que na prova, né? Não, teoricamente, pessoal, o concreto não para de ganhar resistência, certo? Enquanto houver umidade e partículas de cimento a serem hidratadas, ele vai continuar a se hidratar e a ganhar resistência, tá? E só que a partir de uma determinada quantidade de dias, esse ganho de resistência é insignificante, tá? Então, um concreto com 1 ano, com 2 anos de idade, não vai estar mais resistente significativamente do que o concreto com 1 ano, tá? Não vai chegar a 0,01 MPa mais, tá? Então é insignificante esse ganho de resistência a partir de um determinado ponto, beleza? Já um concreto usualmente, pessoal, um concreto normal, ganha resistência considerável, né? Até 6 meses, 7 meses, está ganhando resistência, né? Está ganhando resistência. Óbvio que quanto mais tempo demorar, menos ele vai ganhando, né? Com o tempo, né? Mas também não é 28 dias, pessoal. Então, a diferença de resistência do concreto de 28 dias para o concreto de 60 dias é significante. É coisa assim de 3, 4, 5 MPa que ele ganha. Certo? Para um concreto de 30, 35, isso é muito. Né? Não sei se vocês concordam.
E por que a gente utiliza os 28 dias como valor característico? E é isso que o 28 é. O 28 dias não significa que é a resistência final do concreto ou que o que vai ganhar é pouco. Não. É o que a gente vai chamar de resistência característica, que a gente vai utilizar esse valor característico para propor no projeto. A gente precisa escolher uma data. Essa data vai ser 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias? Convencionou-se 28 dias, porque são 4 semanas, e a época que foi feita a convenção, né, era o tempo que se demorava para você tirar as escoras da edificação. Tá? Era um mês. Então, a gente espera um mês para o concreto endurecer. Tá? Um valor padrão. Porém, hoje em dia, principalmente para prédios altos, por exemplo, o FCK do pilar, que é considerado em alguns projetistas assim fazem, eu não faço, mas alguns tecnólogos do concreto até defendem isso daí, é de 90 dias. Por quê? Porque o pilar, lá embaixo do subsolo, você vai concretar ele, certo? O primeiro lance, que é o que vai estar mais carregado em termos de compressão, né? Vamos dizer assim. Você vai concretar o primeiro lance de pilar. Vê, você vai executando pavimento a pavimento, vamos dizer que dure 15 dias cada pavimento, certo? Daqui que você finaliza a estrutura, você tem 20 pavimentos, 30 pavimentos, daqui você finaliza só a estrutura, já vai ter passado aí 3 meses, pelo menos 6 meses, né? É um ano aqui, o usual aqui para finalizar a estrutura aqui em Maceió, para edificações de 10, 15 andares, é um ano. Certo? É um ano. Óbvio que no meio tempo você já vai fazendo alguns serviços, já vai botando algumas alvenarias e tal. Mas daqui que esse lance de pilar esteja carregado na carga final da edificação, porque, veja, depois de você terminar a estrutura, você ainda vai executar acabamento, você ainda vai executar parte da infraestrutura, da estrutura, né, de alvenaria, de tudo, vai colocar as instalações, vai colocar revestimento, vai colocar acabamento de banheiro, de área molhada, e depois de 2 anos é que esse prédio vai estar ocupado. Depois de 2 anos é que esse prédio vai estar ocupado. Ou seja, esse prédio, esse pilar, esse lance de pilar lá, que foi executado no dia 0, certo? Ele só vai estar com, sei lá, 80% da sua carga, 70% da sua carga depois de 3 anos. Certo? Então, tem uma parte dos projetistas e tecnólogos que defendem que pilares possam ser avaliados com FCK além dos 28 dias. Tá? Aí você pergunta se tem uma forma de acelerar o endurecimento do concreto. Sim, existe. Tá? Existe por meio... eu não sei se tem aditivos para isso, acelerar o endurecimento do concreto. Porém, existem cimentos específicos que, por si só, já endurecem mais rápido. Tá? As adições que eu comentei, que são pozelana, escória do alto forno e o próprio filler, né? Na verdade, o filler não influencia muito, não. Mas a pozzolana e a escória de alto forno, eles retardam o endurecimento do concreto, tá? Porque o que acontece é que quem reage é o clinker, né? Primeiro. O clinker é que reage primeiro, que reage mais veloz. A escória e a pozzolana só começam a reagir posteriormente. Então, não são adições inertes, são adições que vão reagir também. Só que elas só começam a reagir depois. Então, meio que você tem um ganho de resistência por conta do clinker, parte do clinker, tá? Não é todo o clinker, porque parte do clinker também só reage depois, mas parte do clinker já reage de imediato, reage mais rápido, e depois começa a reagir o restante do clinker e a pozzolana ou a escória, tá? Então, se você quer endurecimento rápido, por exemplo, você vai partir para o CP5, que é 0 de adições, tá? É 0 de adições. Talvez tenha um pouquinho de filler, mas é 0 de adições, beleza? Então, esse cimento, esse concreto que vai ser utilizado com CP5 vai endurecer mais rápido, tá? Agora, eu desconheço se tem aditivo que fará esse endurecimento mais rápido, tá? Agora tem que ter cuidado, porque da mesma forma que ele faz endurecer mais rápido, como as reações estão mais rápidas, a retração é mais brusca do concreto, né? O calor também gerado pelas reações chega a uma temperatura
muito mais alta. Então, pode gerar problemas aí de sua obra, de fissuras, né, de estrigita tardia, né, se for um elemento volumétrico muito grande. Então, pessoal, tecnologia do concreto é um xadrez. Toda vez que você move uma peça, você ganha de um lado e perde de outro, certo? Não é coisa de outro mundo, a minha intenção aqui não é assustar, é só estudar um pouquinho, aos pouquinhos vai estudando, certo? Faz um curso ou outro e você vai pegando o manejo. Mas sempre hoje tem solução para quase tudo, certo? Agora você tem que saber o que é que isso vai influenciar no restante, beleza? Ok. O que é que eu estava falando mesmo? Sim, do FCK, né? Então a quantidade de dias que você vai utilizar, né, como referência, hoje o normal é os 28 dias. Isso não significa que o concreto acabou de ganhar resistência, porque vai depender justamente da composição dele, certo? Porém, é só um valor padrão que foi definido há muito tempo atrás e que se usa convencionalmente até hoje. Então, toda vez que esse J for substituído por um K de característico, né, que advém do característico, a gente tem certeza que está trabalhando com 28 dias, certo? Esse é o padrão definido. Mas eu quero trabalhar com 60 dias, que eu vou só desescorar com 60 dias. Então você pode trabalhar com 60 dias. Agora você vai usar FC60, certo? Porque o padrão é o K ser equivalente a 28 dias. Certo? Outro ponto. O concreto vai continuar ganhando resistência e por isso eu posso colocar mais carga posterior da obra. Não é bem assim, tá? A gente vai ver nas próximas aulas que esse efeito de ganho de resistência ele é ponderado por uma perda de resistência ao longo do tempo também, que ele tem por outros fatores, que se chama o comportamento da fluência dentro do concreto. Tá? Veja que essa ruptura que é feita aqui do corpo de prova, ela é feita a uma determinada velocidade. Certo? É normatizado, até a velocidade que é rompido o corpo de prova, é normatizado, ok? Se você rompe mais rápido, a resistência tende a dar maior. A força necessária tende a dar maior para chegar à ruptura. Se você rompe mais devagar com essa velocidade, a resistência tende a dar menor. E como é que acontece o carregamento na obra? É lentamente. Né? O peso próprio começa a agir aos poucos, vai agindo aos pouquinhos, né? Depois você vai adicionando carga, Essas cargas ficam lá durante muito tempo, talvez parte das cargas vão ficar durante a vida útil toda da obra, da edificação, né? Então a carga é aplicada lentamente, né? E por isso a resistência do concreto lá em loco não vai ser o FCK aqui que a gente vai utilizar, certo? É uma resistência menor. E esse efeito a gente chama de efeito Rich, tá? E a gente vai comentar sobre como é feita essa ponderação posteriormente, tá? Mas esse FCK a gente vai dar uma reduzida nele por conta dessa carga aplicada aos poucos, tá bom? Inclusive, nesse efeito, já está considerando esse ganho de resistência suplementar aí, tá? Então tem que tomar cuidado. Quando pensar nisso, o concreto vai continuar ganhando resistência, vai ganhar mais 5, 10 MPa, tá bom então. Deu, o cara pediu 20, deu 20, o cara pediu 25, deu 20, com 28 dias, então com 60 vai dar os 30, vai dar 25, vai dar 30, entre 25 e 30. Não vai nessa onda não, certo? Porque primeiro, depende do concreto, tem concreto que não chega a ter esses ganhos todos, tá? E segundo, que esse ganho já está sendo contabilizado aqui no coeficiente de risco. Tá? Pelo menos de forma parcial e simplificada. Beleza, pessoal? Aí o que acontece?
o concreto, essa classificação, essa característica do concreto, né, essa propriedade do concreto, a resistência à compressão é tão importante, que a classificação do concreto é dada baseada nela, tá? Então nós temos os concretos sendo classificados primeiro pela sua resistência à compressão, ou seja, quando eu tenho concreto C20, né, concreto C20, significa que é um concreto que deve ter 20 megapascal de resistência à compressão. Tá? Se eu tenho um concreto C70, significa que eu quero um concreto com, no mínimo, 70 MPa de resistência à compressão. Tá? E, além disso, tá? Apesar da gente poder né, fazer ensaios experimentais para as outras propriedades do concreto, a gente vai ver ainda hoje, né, que a maioria delas a gente consegue estimar, pelo menos de forma aproximada, proporcionalmente ao FCK. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que quanto maior o FCK, ou seja, quanto maior a resistência à compressão, também tende a ser maior a resistência à tração do concreto. Então, a gente consegue estimar, fazer uma correlação entre a resistência à tração e a resistência à compressão. E é isso usualmente que a gente usa em projeto, porque quando a gente está fazendo projeto, a gente não tem valores nem da época de dosagem, porque ainda não começou a ser feita a dosagem do concreto, nem o resultado final da obra, né? Que são duas etapas diferentes. Então, o que a gente faz é determinar, fixar um FCK e utilizar parâmetros correlacionados com esse FCK, porque usualmente você consegue, o tecnólogo do concreto vai conseguir chegar nesses parâmetros se aquele FCK for aquele determinado valor. Né? Agora, nem sempre isso acontece, tá? Tem regiões que isso foge meio à regra, você tem que estar ligado nisso daí. Porém, na maior parte dos casos, a gente consegue seguir aí utilizando essas correlações. Ok. Só que o FCK, apesar da gente adotar o FCK como 28 dias, agora para dimensionar, né? Então, quando eu digo FCK, é 28 dias. Por definição estatística, né? O FCK não tem nada a ver com 28 dias, com 7 dias, com 10 dias. Tem nada a ver. O FCK, estatisticamente, é aquele em que 5% da amostragem de concreto produzido, né, vai ter valor inferior a ele. Né? Então, por exemplo, você tem uma concreteira. Você produz por dia 300 metros cúbicos de concreto. 300 metros cúbicos de concreto. Isso só de uma resistência, de 30 MPa. Você produz 300 metros cúbicos de concreto por dia só de 30 MPa, vamos dizer. E aí, você vai fazer ensaios, né? Você vai fazer amostras desses concretos para cada um das betonadas, né? Ou não, ou você faz parcial, aí depende, depois a gente comenta um pouco sobre isso. Mas vamos dizer que você faça para cada betonada que você produz na indústria, você faça retire um corpo de prova. Né? E a mesma dosagem, tá? É o mesmo concreto, é a mesma quantidade de argamassa, agregado e cimento. E aí você retira um corpo de prova para cada 10 metros cúbicos, vamos dizer, para simplificar. Né? Então, você tem 300 metros cúbicos por dia, você vai tirar 30 corpos de prova por dia. Certo? Aí, você passou 10 dias, você retirou 300 corpos de prova. É o mesmo concreto, né? Mesma dosagem, mesmo tudo. Então, você tem 300 corpos de prova. Você vai ensaiar esses 300 corpos de prova nos 28 dias. Tá? Você vai comprimir e vai levar a ruptura. Primeiro, os valores do concreto não vão ser os mesmos. Tá? Vai ser muito raro bater exatamente a resistência exata. Tá? Por quê? Porque a variação, apesar do traço ser igual, a variação no processo de fabricação e a variação na produção do ensaio, tá? No desenvolvimento do ensaio. Né? Quais são essas possíveis variáveis? Né? Tem até um trabalho lá da USP que é interessante, que ele destrincha algumas dessas variáveis, né, dos ensaios e tenta ver a importância de cada um. Né? A orientação do professor Paulo Heleno. Tá? Mas vamos lá. Durante a produção, o que é que pode mudar?
Ora, pode mudar talvez o material, né? Como mudar o material? Se eles querem o mesmo traço, tá? O traço é o mesmo. Mas, sei lá, com 5 dias acabou a areia, teve que ser reposta a areia. O fabricante é o mesmo? Se for o mesmo fabricante, foi da mesma jazida? Se foi da mesma jazida, foi da mesma profundidade que foi retirado essa areia, vamos dizer, ou essa brita, que seja, né? Então, veja que há variação no material. O material pode variar, né? Tá. Esse material, essa areia é controlada a umidade dela? Né? Ela é mantida numa região externa ou interna de um galpão? É protegida de chuva? Né? Mede-se a umidade do ar variou nesses 10 dias? Né? A umidade do ambiente? Porque mudando a umidade dessa areia, né? A quantidade de água que tem presente nessa areia muda, então você está adicionando quantidade diferente de água, né? Então, fábricas grandes de concreto vão ter esse controle de umidade. Fabriquetas pequenas não vão ter esse controle. Você, na obra, com certeza não vai ter esse controle. Certo? A gente viu opções práticas de fazer esse controle, né? Fazendo por queima com álcool, a gente fez esse ensaio lá no laboratório. Né? E materiais 1. Você seca, você pega uma amostra de areia, pesa. Depois seca, pode secar até com álcool, ou é mais fácil com álcool, né? Mas preferível na estufa. Né? Depois pesa, ela seca. Quando ela estiver seca, quando ela estiver constante de peso, é porque ela secou completamente, não tem mais água. Então você sabe o teor de umidade da areia. Né? Então grandes fábricas fazem isso. Por que fazem isso? Porque aí eles conseguem diminuir o desvio padrão dessa curva aqui, ó. Dessa curva gaussiana, que a gente chama. Vocês viram isso aqui em estatística, não viram? Estou falando mentira? Metade do curso de estatística devia ser isso aqui. Vou até falar com o professor Leão. Vocês viram ou não viram estatística? Curva gaussiana, curva normal. Então, perfeito. Né? Então, veja. Você tem 300 corpos de prova, você rompeu 300 corpos de prova, de 300 betonados diferentes. Aí varia o processo de fabricação, certo? Mas também pode variar o processo de ensaio. Então, por isso que a moldagem do corpo de prova, a velocidade da prensa, tem que ser tudo certinho, né? Tudo padronizado. Por quê? Porque isso pode influenciar no resultado do ensaio. Então, como é que você monta o corpo de prova? O usual é você fazer 2 camadas, aplicar X golpes em cada camada, tomar cuidado para esses golpes não bater no fundo nem nas paredes, né, do corpo de prova. Você precisa fazer um arrasamento, depois você precisa botar um azulejozinho virado com a parte vitrificada para baixo para impedir que a água exude. Depois, quando esse corpo de prova endurecer, você tem que colocar ele num tanque saturado de cal. Para que toda essa fuleiragem? Né? Por que isso? Se na obra vai estar lá debaixo do sol, de qualquer jeito, levando chuva, levando sol, levando vento, por que o corpo de prova precisa ser perfeitamente controlado? Porque senão a variação entre um corpo de prova e outro vai ser muito grande. Para o mesmo concreto. Então, o que a gente está tentando fazer é reduzir as variáveis. Reduzir as variáveis. Tá? Reduzindo as variáveis, a gente tem uma padronização maior e esse desvio padrão aqui, ó, diminui. Certo? Diminui, ou seja, a curva fica mais esbelta, não fica tão gordinha. Né? Quanto mais gordinha essa curva para o fabricante é fumo. É fumo, é dinheiro perdido, dinheiro jogado fora. Certo? Quanto mais distante esse carinha que é FCK tiver desse FCM aqui, ó, é prejuízo para quem está fazendo concreto. Vocês conseguem entender, pessoal? Sim. Veja, eu não trouxe nenhum conceito estatístico aqui novo para vocês, só com a noção básica de estatística, vocês deveriam entender isso aqui. Tá? Veja, a gente vai romper 300 campos de prova. Todos eles vão dar resultados diferentes. Um vai dar, era para ser 30 MPa, um vai dar 33, o outro vai dar 29,2, o outro vai dar 34, o outro vai dar 35, o outro vai dar 31, certo? Vão ser valores aleatórios, certo? Por quê? Porque tem muitas variáveis e a gente não consegue controlar todas elas, não consegue eliminar todas elas. A gente até consegue controlar, diminuir, né? Mas a gente não consegue controlar 100%, né? Dominar todas elas. Então,
Cada corpo de prova desses 300 aí vai dar um resultado diferente. Certo? Quem já pegou um resultado de corpo de prova, quem está estagiando aí já, pessoal, em obra? E já fez já teve acesso a um resultado de corpo de prova? A Ludmilla aí, não sei se ela está online, ela trabalha aí ou trabalhava aí na empresa Júnior, né? Fazia um ensaio, né? O Jefferson também já fez, né? Da SIG. É normal, Jefferson, dar o resultado exatamente igual? 30 MPa fechado? Ou todo o concreto ser igual, né? É raro, pessoal. Mas eu não me lembro não de concreto ser igual, não. Não Quando lembro bate, de um. pessoal, o resultado do corpo de prova é assim, botar soltar os fogos pro ar, certo? Porque não dá, tá? Vão ser resultados aleatórios. Óbvio que tendendo a um valor que você propôs, né? Na dosagem, né? Tem que estar próximo ali, né? Se você dosou para 30, vai dar ali 31, 32, né? Ou seja, quando você pegar as 300 amostras, você consegue fazer o traçado desse diagrama gaussiano. Vocês fizeram isso na disciplina, algum exemplo desse daí na disciplina de estatística ou não? Ou vocês já pegavam o diagrama pronto e só analisavam? Vocês chegaram a montar um diagrama desse? O diagrama aqui é a densidade de frequência pelo valor que você quer, que no caso aqui é a resistência à compressão. Tá? E densidade de frequência é o quê? É a quantidade de vezes que se repete esse valor, né? Ou que os valores estão próximos a ele. Então, como é que você monta esse gráfico aqui, tá? A gente pode até fazer, talvez, na próxima aula. Essa aula não vai dar, não. Você lista em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, tá? Os resultados em termos de valor de resistência. Ou seja, você vai listar do menos resistente até o mais resistente. Certo? O valor médio desses daí, a média ponderada, vai ser justamente esse cara aqui, ó. Certo? Que vai ter uma probabilidade de 50% dos valores darem acima e 50% dos valores darem abaixo desse valor médio. Isso é a definição do valor médio. Compreende? Então, o valor médio é que vai ter a densidade de frequência maior, ou que os valores vão tender a esse valor médio, né? Todos eles. É para onde está convergindo. Então, esse ponto máximo aqui, ó, é sempre o valor médio, né? 50% de chance de acontecer, 50% de chance de acontecer maior ou menor, né? Com esses valores, tá? Você também consegue calcular o desvio padrão, certo? E o desvio padrão é o quê? Ele indica justamente a distância da média, do valor médio, até o valor de 50% aqui da densidade de frequência, tá? Até onde pegar aqui a curva com a densidade de 50%. Certo? Esse é o desvio padrão. Esse desvio padrão vai justamente indicar o quão dispersos são os resultados, ou seja, quanto mais eles estão distantes da média ou mais próximo da média. Tá? Quanto menor o desvio padrão, significa que mais padronizado é o seu resultado, ou seja, mais próximo da média ele está convergindo. Beleza? Ou seja, quando você dosa o concreto, você dosa o concreto para a resistência média. Porque você quer que ele converja para a resistência média. E você faz de tudo no seu processo produtivo e processo de ensaio para reduzir esse cara aqui, esse desvio padrão. Tá? Então, esse desvio padrão vai ser tão menor quanto for a sua qualidade de fabricação, tanto do produto quanto da realização do ensaio. Beleza? E aí tem norma aí que até indica alguns valores padrão, né? Se você controlar o peso dos agregados de cimento e da água, aí você pode utilizar um desvio padrão de tanto, né? De tantos MPa. Isso é um valor aleatório. As fábricas de concreto têm que ter calculado diariamente o seu desvio padrão, certo? Eles têm banco de dados de milhares de corpos de prova rompidos. Quem sabe milhões, tem empresa aí que tem milhões, com certeza. Tá? Supermix da vida, que faz no Brasil inteiro, né? Não sei quantos metros cúbicos por dia. Esse cara tem dados de corpo de prova muito bem. Agora, óbvio que tem. Varia com o FCK, varia com a região, né? Você tem que fazer um estudo para cada região, porque vai variando o agregado, né? E o fornecedor dos materiais em si.
Mas esses caras têm dados muito. Quanto mais dados você tem, melhor você conhece quem é esse seu desvio padrão aqui, ó. Né? Quem é esse seu desvio padrão? E você conseguindo, o primeiro passo para você tentar reduzir esse desvio padrão é conhecer qual é o desvio padrão atual. Né? Você conhecendo qual é o desvio padrão atual, eu vou fazer essa melhoria e vou ver o que eu consigo diminuir desse desvio padrão. Né? Vou fazer os ensaios e vou ver quanto eu consigo diminuir. E você vai diminuindo esse desvio padrão aqui. Tá? E aí você ganha dinheiro nisso. Porque diminuindo o desvio padrão, tá? A distância da resistência média para a resistência característica diminui. Diminuindo, você garante com um traço mais eficiente, mais barato, o FCK, certo? Porque se essa resistência média estiver longe do FCK aqui, tá? Se essa resistência média estiver longe do FCK, tá? Significa que você vai ter que fazer concretos muito mais resistentes aqui, nesse lado da curva, para que você consiga atender que apenas 5% dele é menor do que esse valor do FCK. Veja, quem é o FCK? É quando essa densidade aqui for 5%, ou seja, 5% das amostras que você rompeu, 5% desses 300 corpos de prova dá quanto? 10% dá 30, 15. Você rompeu 300 corpos de prova em 10 dias, né? Se 15 corpos de prova derem inferior se até 15 corpo de prova der inferior ao FCK, significa que está bem dosado. Significa que está bem dosado. Perdão, está dentro da regra do FCK. Né? O FCK vai ser aquele valor em que apenas 15 corpos de prova são inferior. Né? Porém, se esse FCK estiver muito longe do FCM, ou seja, se o desvio padrão for muito grande, quer dizer que está mal dosado. Né? Está mal dosado. Mal dosado no sentido que você desperdiçou muito material aqui para esses corpos de prova resistentes, tá? Para esses concretos mais resistentes, para atingir esse FCK aqui. Não sei se fica complexo para vocês entenderem. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui, ó, é estatística, tá? Esse cara tá arredondado. Isso aqui é 1,64, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que é isso? É o valor, tá? Para que 5% da amostra seja menor que ele. Tá? Aí você encontra por essa equaçãozinha aqui. Você conhece o FCM, subtrai de 1,65, isso aqui vem estatisticamente, tá? De equação estatística, do formato dessa curva aqui, ó. Tá? Aí esse formato dessa curva é padrão, aí você traça a curva. Na verdade, não precisa traçar, né? Porque esses coeficientes já vêm tabelados aqui. Aí não, mas eu quero um FCK que seja 10% de chance de dar menor. Aí esse coeficiente, a equação é a mesma que muda esse coeficiente. Esse coeficiente tende a ser menor, tá? Esse coeficiente tende a ser menor. Se for 50%, esse coeficiente aqui vai ser 1, tá? Eu posso estar falando uma besteira agora, mas tenho quase certeza disso. Esse aqui, ó, é 50% de chance de ocorrer, tá? Aqui nessa altura. Que é 50%. Entenderam, pessoal? Então, o FCK, quando a gente olha pelo olho do tecnólogo e da fábrica de concretagem, do cara que vai produzir o concreto, certo? Ele é aquele concreto em que, quando eu produzir várias vezes com esse mesmo traço, né, existe uma chance de 5% dos valores que eu produzi aí ser inferior ao que eu desejo, tá? Ao que eu desejo, ao que vai ter na obra. Ou seja, uma obra real tem a chance de ter 5% do concreto abaixo do que foi projetado, né, previamente. Tá? Pelo lado do projetista, o FCK é aquele valor que eu quero que o concreto esteja quando ele atingir 28 dias. Certo? Então, eu quero que o concreto esteja nesse valor, ou a maior parte do concreto esteja nesse valor, pelo menos 95% do concreto esteja nesse valor, aos 28 dias. E a gente tem uma terceira visão, que é pelo gerente da obra, que vai fiscalizar se o concreto realmente atingiu esse valor, que é que vai pegar aquele concreto, né, e vai fazer também um corpo de prova seu,
Não é o da empresa produtora, tá? Porque eu nunca vi um corpo de prova rompido de uma fábrica de concreto dar abaixo do FCK especificado. Eu nunca vi. Certo? Eu, particularmente, nunca vi. Agora, quando você rompe o seu corpo de prova, aí sim você vê um monte de problema acontecer. Tá? Então, você vai pegar o corpo de prova, fazer o seu corpo de prova. Não é o fabricante que vai mudar o corpo de prova, é você. Vai ter um funcionário na sua obra, você vai treinar e esse cara vai fazer o corpo de prova bonitinho, tudo seguindo as normas. Vocês vão ler a norma, vão estudar a norma, vão pedir para o cara executar. Ou vocês vão contratar um tecnólogo terceiro, que não é o da fábrica também, né? Para lhe auxiliar nisso. Né? Quando o corpo de prova estiver endurecido, você vai botar no tanque de cal, vai levar para um laboratório isento, né? Que é terceiro, que não é o da fábrica, que não é o da produtora, certo? E vai romper, certo? Aí, essa verificação do corpo de prova, você pode fazer de duas maneiras, ou amostragem total ou amostragem parcial. Isso é mais lá do conteúdo de materiais. Eu não vou entrar aqui muito no mérito, tá? Essa questão da amostragem. Apesar de que eu posso entrar, já que boa parte de vocês vão ser gerentes de obras, é importante que vocês conheçam isso. Né? Eu tive até um caso recente aí em Palmeira. Fizeram errado a amostragem. Tá? E aí deu problema. Posso citar posteriormente com vocês aqui. O problema todo é a quantidade de aula, sabe? Por isso que o tempo que a gente tem disponível. Por isso que eu quero tirar muitos conteúdos, inclusive esse vai ser o segundo conteúdo que eu vou tirar do curso e vou deixar gravado, mas não nesse semestre. Só nos próximos semestres. Quebrar tempo. Primeiro eu consigo explorar mais. Eu não tenho um limite de uma aula, uma hora e meia para conversar com vocês, né? Eu posso fazer um curso aqui sobre materiais, sobre concreto. Posso fazer um curso de 20 horas tranquilamente, 20, 30 horas tranquilamente, tá? Muita coisa para falar, muita coisa para explorar, né? Mas não consigo fazer isso no curso, né? Porque a gente tem 70 horas, né, de aula disponível. Então a gente não consegue fazer isso, não. Uhum. Mas a gente vê. A aula que vem, vamos começar a aula. Vocês me lembram, a gente começa a aula com esses dois exemplos. Um para desenhar essa curva aí, da gaussiana. Eu posso até chamar o professor Leão para participar. E ele, não sei se foi ele o professor de vocês, acredito que sim, não sei, não tenho certeza. A gente desenha essa curva aí, faz todas as análises, tá? Como seria. Chuta os valores, né? Qualquer. Foi o Ivan, né? O Leão entrou depois. Hoje que está é o Leão. E o segundo exemplo seria, posteriormente, né? A gente rompeu, teve um laboratório isento que fez as rupturas para verificar se aquele concreto efetivamente atingiu o FCK adequado. E a gente pode fazer a conta com uma amostragem total ou parcial, tá? Então, aí essa seria a visão mais do gestor, né? Você vai contratar um laboratório terceiro, vai romper, o FCK vai ser o quê do concreto? Vai ser aquele que atingiu na resistência de verificação do laboratório, tá bom? E aí vai ter que ter uma conversa entre os três atores, né? Para resolver a situação caso dê problema, né? Se não der problema, não precisa ninguém conversar com ninguém, né? Só antecipadamente. Então, resumindo, responsabilidade do projetista, passar qual a propriedade que ele deseja, a resistência que ele deseja, né? Baseado em alguns critérios que a gente vai falar posteriormente, tá? Como é que se escolhe esse FCK, o que é que influencia na escolha do FCK, tá? Então, o projetista vai escolher baseado nos seus critérios, pode escolher até em conjunto com o construtor. Eu gosto de conversar quando tem aberturas do construtor, vou adotar esse FCK, né? Eu poderia utilizar esse menor, mas vou utilizar esse por causa disso, por causa disso, daquilo. Olha, estou utilizando esse menor por causa disso, daquilo. Você consegue fazer diferente para fazer maior? É melhor, funciona melhor a estrutura. Então, se tem abertura para fazer essa conversa, converse, né? Converse. Sempre importante. A responsabilidade do fornecedor do concreto, né? Ou do produtor do concreto, que pode ser uma fábrica ou pode ser você mesmo, pode ser o próprio gestor, né? Na obra. Dosar adequadamente o concreto para que atinja-se a resistência média adequada e, por consequência, a resistência característica também. Tá? Responsabilidade do gestor da obra,
fiscalizar se efetivamente aquele concreto que foi executado na obra está chegando nesse FCK. Tá bom? Então é assim que é feito. Podemos prosseguir? O que é que eu tenho mais aqui para comentar? Tá. Beleza. Esse diagramazinho aqui é um diagrama tensão-deformação. Tá? Que desde materiais de construção que eu venho mostrando esse cidadão para vocês. Tá? Então vocês já passaram por mecânica dos sólidos, mecânica dos solos, também acredito que já passaram, ou pelo menos já pagaram alguma disciplina. O que mais? Basicamente, em todas as disciplinas é necessário conhecer essa relação entre a tensão e a deformação do material. Né? A essa relação a gente chama de relação constitutiva. Tá bom? Relação constitutiva. Do material. E a norma de estrutura, a 6118, que é a nossa mãe, né? A nossa referência básica, né, aqui do curso, a primeira, ela vai nos indicar que o concreto deve ser considerado com uma relação tensão-deformação, como está ilustrado aqui, né? Com um trecho elástico linear, ok? Um trecho elástico linear. Depois, com um trecho elástico não linear, certo? E depois com trecho plástico, certo? Depois com trecho plástico. Então, veja, o que é que significa tudo isso que eu falei agora? Espero que vocês consigam interpretar o que eu falei aqui. Consigo falar meia hora aqui sobre o que eu falei agora, né? Mas, resumidamente, nesse trecho aqui, a relação entre a tensão e a deformação é proporcional. Então, é diretamente proporcional, é linearmente proporcional. Tá? Então, isso segue uma relação linear. Então, como começa aqui no ponto zero, cadê meu... Como começa no ponto 0, 0 aqui, né? Eu tenho uma curva que eu tenho uma reta, né? A reta, a equação da reta é essa daqui. Como y, quando x igual a 0 é igual a 0, então b é igual a 0, certo? Então, portanto, essa relação aqui entre tensão e deformação vai ser igual. A tensão é igual a um determinado valor, certo? Que eu vou chamar de E, multiplicado pela deformação. Tá? Essa é a relação constitutiva nessa região aqui, tá? Ó, nessa região aqui, linear, né? E elástico. Como é elástico, esse cara aqui a gente chama de módulo de elasticidade, né, pessoal? Se lembra dele? Quantas vezes vocês usaram, né, pessoal? Em teoria de estruturas, em mecânica dos sólidos, mecânica dos solos. Quantas vezes vocês utilizaram isso, né? Então, quem é esse cara? É o que relaciona a tensão à deformação, tá? Então, quanto maior esse cara, significa que mais íngreme é essa curva aqui, ó, mais para cima essa curva. Significa que o sólido é mais rígido, né? Ou seja, você precisa de mais tensão. Você precisa para uma mesma tensão, determinado valor de tensão X, você tem deformações menores. Tá? Você tem deformações menores. Certo? Esse material 2 aqui tem uma deformação maior do que esse material 1 para um mesmo nível de tensão. Portanto, o material 2 é mais flexível do que o material 1. Ou é mais deformável, ou o material 1 é mais rígido do que o material 2. Beleza, pessoal? Então, a relação constitutiva do concreto começa-se com o trecho elástico e linear. Linear porque a relação é proporcional, linearmente proporcional. Elástico porque dentro desse trecho aqui, ó, dentro dessa faixa, deixa eu apagar aqui. Dentro dessa faixa de trabalho, né, nessa região elástica linear, dentro dessa faixa elástica linear,
se eu aumentar a tensão até um determinado nível, o meu concreto vai se deformar, certo? Vai ter uma deformação aqui, para um determinado nível de tensão F1, vamos dizer assim, certo? E se por acaso eu vier a descarregar esse concreto, ele vai voltar para a situação original, né? Se a tensão tender a zero, ele volta para zero também em termos de deformação, tá? Isso é um comportamento elástico. Da mesma forma que ele deformou à medida que a gente aumenta a tensão, ele vai deformar de volta, né? Voltar para a situação original, se a gente reduzir a tensão. Beleza? Então, esse trecho aqui é elástico linear. Perdão. E por quê? Depois você vê que tem um trecho, uma relação não linear, certo? Então é uma relação curva. Então não é mais uma reta. Não é mais regido pela lei de Hooke, né? O módulo de elasticidade aqui varia. O módulo aqui varia. Aqui eu tenho uma inclinação da reta tangente. Aqui eu tenho outra inclinação da reta tangente. Portanto, o módulo de elasticidade aqui está variando. Variando. Até o ponto aqui, ó, que o módulo de elasticidade é zero. Portanto, na verdade, ela perdeu a capacidade elástica. Ele está se comportando como um plástico. Tudo que eu deformar aqui, certo? Tudo que eu deformar a partir desse ST2 aqui, SC2, tá? Vai ser deformação plástica, tá? Ou seja, se eu chegar nesse nível de deformação aqui e depois quiser voltar para a situação original, ele não vai voltar, não. Ele vai voltar aqui, ó, para essa situação aqui. Ele vai manter essa deformação plástica de quando ele avançou, tá? Ele não volta mais para a situação original. Compreende, pessoal? Beleza. Né? Então, EC2 é o momento em que perde a capacidade elástica, o concreto perde a capacidade elástica. E ECU é o quê? É o momento da ruptura do material. Preste atenção, pessoal. O concreto não vai romper, ou qualquer material, ele não vai romper porque chegou na tensão limite. Nenhum concreto rompe porque chegou na tensão limite. Professor, mas você acabou de falar que a tensão no momento da ruptura aqui é a tensão UFCK que a gente vai adotar. Tá. Isso aqui é um carregamento que é um ensaio que vai ser feito baseado em carregamento. Tá? Então, normalmente, esse carregamento é sempre crescente. Tá? Vai chegar um ponto que ele vai romper de vez. Ele não vai ter um trecho assim com carregamento constante, porque a máquina está sempre ampliando o carregamento. Tá? Ou pode até ter um carregamento constante. Ele vai chegar, como a velocidade é grande de acréscimo de carga, tá? Nesse ensaio de laboratório com as máquinas mais antigas, tá? Principalmente, ele não chega na sua deformação. Ele não tem exatamente esse comportamento aqui. Ele tem um comportamento diferente porque a velocidade de carregamento é diferente. Tá? Esse comportamento se só obtém se você tiver uma prensa com controles de deformação. Ou seja, que até tem no IFAL. No IFAL tem as duas, né? Tem a prensa com controle de força, de carga, e tem a prensa com controle de deformação. Na prensa com controle de deformação, o que acontece? A prensa vai garantir que a deformação que você está aplicando no corpo de prova seja constante, o acréscimo de deformação seja constante, tá? De forma que, por acaso, quando o concreto chegar na sua tensão última, que ele não conseguir mais aumentar de carga, a máquina vai diminuir a carga ou manter a carga e só controlando na deformação, tá? Nesse caso, nesse tipo de máquina, a gente consegue o comportamento dessa curva toda, que nem é assim, tá? O comportamento real, deixa eu ver aqui. O comportamento real mesmo do concreto, isso aqui é simplificado, vale destacar. O comportamento do concreto é assim, ó. Tá? Ele dá uma caída. Então a máquina tem que vir aqui aumentando. Quando chegar aqui, a deformação tende a perder o controle, tá? E aí a máquina vai controlar a deformação, vai diminuir a tensão aplicada para continuar crescendo a deformação de maneira constante até chegar no momento de ruptura, tá? Então, essa máquina aqui usual, essa cara aqui dessa máquina, você não consegue chegar nesse final da curva
perfeitamente, tá? Porque ela tende a aumentando o FCK e vai chegar aqui e vai romper mais cedo, tá? Vai romper mais cedo porque a tendência é que você aumente o FCK aqui, tá? Dessas máquinas mais antigas. Já está 9h40, eu queria dar uma pausa, tá? Vou só terminar aqui essa figura. Tá? Então, o material concreto, assim como o aço aqui no concreto armado, ele vai romper quando chegar na deformação última e não quando chegar na tensão última. Veja, ele chegou aqui no FCK, né, que supostamente é a nossa tensão máxima do concreto, e ele continua se deformando. Ó. Ele não rompe quando chega aqui. Ele continua se deformando até chegar na deformação última. Ou seja, esse é o principal conceito para vocês entenderem como é que se comporta o concreto armado. Tá? O material, o elemento estrutural do concreto armado não vai romper quando chegar na tensão última. Ele vai romper quando chegar na sua deformação última. Tá? Para concretos usuais, quanto essa deformação última? Tá? Ou 2 por 1000 ou 3,5 por 1000 na flexão. Tá? Isso aqui é na compressão, simples. 3,5 por 1000 na flexão, tá? Na compressão, né? Elemento concreto comprimido aqui, tá? Professor, e por que tem duas curvas aí? Por que tem duas curvas? Tem uma curva aqui mais alta que vai até o FCK e tem outra curva mais baixa que só vai até 85% do FCD. O que é FCD? FCK a gente já sabe o que é. O que é FCD? Primeiro ponto, né? Então, a gente vai ver posteriormente, mas o FCD é o FCK dividido por um coeficiente ponderador do concreto. Esse coeficiente ponderador, da onde é que vem? Por que existe esse coeficiente ponderador? Né? Ele tende a reduzir o FCK. Por que a gente reduz o FCK na hora de calcular? Tudo isso a gente vai entender mais à frente, se der tudo certo ainda na aula de hoje. Não tenho certeza. Tá? Não, na verdade, acho que não. Não vai conseguir, não. Mas ele tende a reduzir e tem um motivo por quê. Não é só para... Não é um coeficiente de cagaço, não, tá, pessoal? Isso aqui existe o porquê, né? Dentre eles, por exemplo, é o motivo. Olha, o FCK, esse cara aqui, foi garantido com um ensaio de laboratório, tudo controlado. O corpo de Cine Pro foi tratado como um nenenzinho, né? E na obra, o concreto é jogado lá, né? Fica debaixo de sol, de chuva. No máximo, é regado um pouquinho, né? Processo de cura, que deveria ser feito de forma melhor. Então, há uma diferença entre o cara que foi rompido no laboratório e o concreto lá da real, né? Que a gente já falou tudo sobre isso. Então, parte desse gama C aqui justamente tenta corrigir essa diferença. Tá? Então, esse gama C, tem um motivo por existir. Então, o FCD é justamente isso, tá, pessoal? É o FCK reduzido de um coeficiente ponderador para tentar levar a uma realidade a uma situação mais próxima da realidade. E esse 85%, por que eu ainda reduzo mais? Por que eu ainda reduzo mais 15%? Justamente por conta do efeito Risch. Tá? Efeito. Tá ruim aí, né? Para quem não ouviu esse termo, não vai entender nada que eu escrevi. Efeito Risch. Tá? Que é a situação em que na obra, né, essa carga, a carga que a gente vai aplicar no concreto, ela vai ser feita aos poucos. Né? A maior parte da carga é aplicada aos poucos. Muito mais devagar, muito mais lenta do que no ensaio experimental. E, portanto, a gente tem essa correção aqui de 15% na resistência última, na tensão última, porque é isso que vai acontecer na realidade. Beleza, pessoal? Lembrando que esses 85% já está considerando aí o ganho de resistência do concreto, parcial. Porque isso aí é obtido justamente experimentalmente, né? Foi obtido experimentalmente. Então, vamos supor, o concreto tem... o FCK é 25. Então, ele iria ganhar mais 30 MPa. Né? Ele iria ganhar mais 30 MPa. Ou, ele ia ganhar mais 5 MPa e ia ficar 30 MPa. Só que, na verdade, como o carregamento vai ser lento, ele vai reduzir para 20 MPa, certo? Então, esse coeficiente aqui já está levando em consideração o ganho, né? Esse 5 de ganho, para não reduzir tanto assim,
tá? Então, esse 0,85 é já considerando também o ganho que o concreto vem a ter com o tempo. Depois dos 28 dias. Beleza, pessoal? Vamos parando por aqui agora. Eu vou cancelar a gravação, tá? E a gente volta daqui a 10 minutinhos, beleza? 10h05, a gente volta para tentar concluir aí a aula. Abraço, tchau, tchau.